tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível. Creio, Senhor. Nada temer. Nada temer. Tudo é possível. Somente crer. Deus, nosso eterno Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós temos nos reunido mais uma vez e queremos te agradecer nesse instante pela grandiosidade tua, Pai, por seres tão bom para conosco, por teres manifestado tua glória para todos nós, os teus filhos, por teres predestinados a nós para sermos manifestos nestes últimos dias, no tempo quando a completa revelação de Cristo viria para a tua igreja, onde tu mesmo se faria presente e ministraria ao teu povo, como aconteceu no tempo de Abraão, quando Melquisedeque se apresentou para Abraão e lhe deu pão e vinho. E já temos falado isto, Pai, e oramos mais uma vez, pedindo por tua graça e misericórdia, que o Senhor mesmo seja quem reparta para nós o pão da vida, a palavra, que o Senhor mesmo ministre para nós o vinho, que é o estímulo da revelação, e que possamos ficar bem nutridos na tua presença. Perdoa-nos os pecados, Senhor, nossas faltas, nossas incapacidades. Cura os enfermos que porventura há em nosso meio. Entre aqueles que estão nos ouvindo à distância, Senhor, através desta transmissão, aqueles que ouvirem futuramente a gravação deste culto, que o Senhor continue operando no meio do teu povo, porque é um povo que crê nas tuas promessas. E as Escrituras dizem que estes sinais seguirão aos que crerem. Nós não estamos em busca de sinais, estamos em busca da palavra. Cremos na palavra e estamos buscando o cumprimento dela em nossas vidas, e assim nós cremos que os sinais que devem nos seguir, nos seguirão, porque seguem aqueles que creem a tua palavra. Nos ajuda, Senhor, neste culto, e qualquer espírito contrário à tua vontade, qualquer espírito contrário ao espírito da palavra, que seja desfeito nesse instante pela glória da presença do Senhor, pelo resplendor da tua presença, e que nós possamos sair daqui com os nossos corações regozijando na presença do Senhor. No nome de Jesus Cristo, nós oramos e te pedimos. Amém e amém. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Boa tarde a todos vocês, tanto os irmãos presentes como os irmãos que à distância nos acompanham. Saudação especial para o pastor Mário Nina, em La Paz, Bolívia, ao irmão e todos os seus que estão contigo aí, que estão sobre a tua responsabilidade. É um prazer muito grande falar contigo e saber que estás bem. E como também os irmãos, acredito que seja Córdoba, na Argentina,
Eu não me lembro agora a cidade que o pastor Mário Nini estava me passando, mas acredito que seja mais ou menos isso, Córdoba, na Argentina. Os irmãos de lá também enviam saudações para nós, e nós enviamos nossas saudações para eles no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe também o irmão Antônio lá em Belo Horizonte, o irmão Adão e sua família, aqueles que se reúnem em sua casa nesse instante para ouvirem a transmissão da palavra. Deus abençoe a cada um de vocês. O irmão Igor, na cidade de Butiá, Rio Grande do Sul, irmã Lainara em Jundiaí, e todos os outros vocês que porventura estejam em conexão conosco, receba nosso abraço fraternal e que possamos ter um bom tempo na presença do Senhor. Amém. E vocês que estão presentes, e também os irmãos à distância, eu convido todos vocês para ficarmos de pé em reverência à palavra de Deus, para lermos apenas um pequeno trecho da Escritura, no livro de São Mateus, capítulo 6, e o versículo 33, e logo em seguida orarmos e continuarmos o nosso estudo sobre o livro de Josué. São Mateus, capítulo 6, versículo 33, apenas um simples versículo das Escrituras, um pequeno versículo, diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Senhor Jesus, outra vez nós oramos a Ti, Pai, e como disse o mensageiro que nos enviaste, podemos cantar muito, podemos jejuar muito, podemos pregar muito, trabalhar muito, mas nunca oramos demais. Então, mais uma vez, curvamos nossas frontes, e como pessoas necessitadas que somos, e nesse instante nós necessitamos de Tua ajuda, porque estamos nos aproximando do momento mais tremendo para nós enquanto estamos aqui na terra, é quando juntos nos assentamos em lugares celestiais em Cristo Jesus e esperamos que o pão da vida seja partido para alimentar as nossas almas. Pedimos que o Senhor nos ajude com sinceridade em nossos corações, com um entendimento sincero diante do Senhor, rogamos ao Espírito Santo que nos guie em toda a verdade, e que possamos estar buscando a cada dia aquilo que é essencial para as nossas vidas, que é a Tua palavra. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos e Te agradecemos. Amém. Amém. Podeis assentar. Em continuação do nosso tema, do nosso estudo, nós vamos falar um pouquinho, com a ajuda de Deus, sobre a coluna de fogo hoje. E no culto anterior, sobre o nosso estudo sobre o livro de Josué, onde nós falamos um pouco sobre a colocação da palavra, nós aprendemos que o povo de Israel, quando eles ouviram os oficiais andando, passeando pelo meio do acampamento, dizendo: no cabo de 3 dias, quando vocês virem que a arca sendo tomada pelos sacerdotes se dirigirem para o Jordão, vocês também levantem acampamento e segui a arca. Nós aprendemos o quanto que isto é importante no nosso crescimento espiritual, porque William Branham nos disse que a arca para nós representa o quê? A palavra, correto. Porque dentro da arca estava a palavra, ou o testemunho sagrado. Então, vez que você ver a palavra seguindo adiante, você tem que seguir a palavra. E quando você faz isto, você a coloca em primeiro lugar. Foi isto que Josué fez. Josué colocou a arca na frente, primeiro. Logo depois, seguido pelos cantores, os tocadores de instrumentos e todas estas coisas. Era assim quando eles iam para a batalha. Então nós aprendemos que em primeiro lugar temos que ter a palavra de Deus. Não importa o que nos ensinaram, não importa o que aprendemos durante o tempo que tivemos na mensagem, não importa o quanto que o seminário da mensagem nos ensinou, não importa o quanto que os grupos religiosos têm direcionado as pessoas, não importa quantos sinais, inclusive, se tenham como vindicação. Sabemos que estas coisas são dons temporais, apenas isto, dons temporais. Na frente. E Paulo disse: mesmo que você me mostre todos os dons em operação, eu ainda te mostro um caminho mais excelente. E este mais excelente tem que ir em nossa frente, porque ele tem que ter a preeminência sobre as nossas vidas. E estamos tratando de Deus mesmo, e Ele é a palavra.
Pois bem, quando você aprende a colocar a palavra na frente, você está dando cumprimento a isto que Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai em primeiro lugar, ou buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, as outras coisas que são dons temporais, que nós necessitamos disto na nossa caminhada e até mesmo no enfrentamento, na batalha, na posse da terra prometida, são coisas que Deus nos dá. Isto nos acompanha, uma vez que o reino de Deus está em primeiro lugar e está na nossa frente. Na mensagem Hebreus capítulo 2, segunda parte, William Branham entregou este sermão e no parágrafo 17, o profeta do Senhor diz assim: agora, amigos, vamos ouvi-lo, o Espírito Santo falando em nosso meio. Então é bom ouvir o Espírito Santo, amém? Vamos ouvi-lo, o Espírito Santo falando em nosso meio, mostrando diversos milagres e sinais e maravilhas. Não vamos deixar isto passar simplesmente como acontecimentos comuns. O quê? Os sinais, os milagres e maravilhas. Não são simplesmente acontecimentos comuns. É uma prova ou uma manifestação de algo maior. Os dons em operação mostram que o doador do dom está tentando se comunicar com aquele a quem ele está enviando suas dádivas. É como um namorado que envia presente para namorado, noivo para a noiva, o marido para a esposa para o marido. Então são graças, são dádivas, são presentes, são dons. É uma forma de uma aproximação, um querer se comunicar, um agrado, algo desse tipo. Então, quando você ver os sinais, quando você ver milagres, sinais e maravilhas, o William Branham está dizendo: não tenha isto como algo comum, apenas isto. Por quê, irmão Branham? Ele diz: vamos lembrar que é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, confirmando sua palavra. Porque nos dias do profeta tinha muitos outros irmãos, grandes pregadores, que estavam ministrando também os dons espirituais. E eles estavam orando pelos enfermos, expulsando demônios e todas estas coisas. E as pessoas então, quando viram mais um pregador chamado William Branham manifestando esses dons no seu ministério, aquilo já tinha se tornado comum entre as pessoas, e eles apenas levavam seus doentes para receberem a cura, e isso se tornou comum. E William Branham está dizendo que Deus era confirmando sua palavra. Se eles, ao invés de estarem olhando apenas para os sinais, tivessem procurado saber o que Deus estava fazendo naquele tempo, eles poderiam voltar para as Escrituras e verem que isto era um cumprimento das Escrituras, quando Deus mesmo estaria na terra usando um corpo de carne, vindicando a si mesmo, vindicando sua palavra e dizendo: eu estou na terra e estou levantando um povo, escolhendo um povo nesses últimos dias, chamando os trabalhadores da hora 1/10 para fazerem a última parte do trabalho aqui na terra. Vê? É isto. Irmão Branham continua na mensagem Hebreus capítulo 2, segunda parte, parágrafo 17. Devemos fazer isto. Por favor, faça isto. Fique atento. Deixe todas as outras coisas serem secundárias. Até mesmo a sua casa, seu marido, sua esposa, seus filhos, seja o que for, coloque em segundo lugar. Coloque Deus primeiro. Amém? Aí você diz: como eu posso fazer? Como eu faço para pôr Deus em primeiro lugar? Porque ele aqui está dizendo: até mesmo a sua casa seja em segundo lugar, seu marido em segundo lugar, sua esposa em segundo lugar, seus filhos em segundo lugar, seja o que for. Então aqui trata de trabalho, de negócios, aparência, questões pessoais, preocupações individuais, seja o que for, esteja em segundo lugar. E ele diz: coloque Deus primeiro. Amém? Agora, vamos tomar aqui um pequeno exemplo. Digamos que você tem o seu filho, sua filha, e que você ama muito porque é seu filho e sua filha.
Então seu filho deseja algo, sua filha deseja algo, ou lhe pede algo, ou quer fazer algo. E claro, se você conhece a palavra e sabe o que Deus exige de você como pai, como chefe de família, como responsável que dará conta a Deus por a responsabilidade que Deus entregou a você, mas aquilo que seu filho quer, exige, pede, deseja fazer, realizar, não está de acordo com a vontade de Deus. E o que você vai fazer? Então você terá que colocar Deus em primeiro lugar e deixar o desejo do seu filho, da sua filha, ou seja o que for que ele queira ou queira fazer, aquilo tem que ficar em segundo plano, porque Deus tem que estar em primeiro lugar. Mas nós dizemos que colocamos Deus em primeiro lugar e cedemos para tudo quanto é de coisa e achamos que estamos cruzando o Jordão e achamos que estamos seguindo a arca para cruzar o Jordão. Não, não e não. Não podemos nos esquecer disso. O Librão disse: faça isto, fique atento, deixe todas as outras coisas serem secundárias. E ele diz: você diz, irmão Brana, acima de meus filhos, vê? Acima de meus filhos. Ele diz: acima de qualquer coisa, coloque Deus primeiro, deixe o seu primeiro. Irmão, isto é forte. Então agora nós deveríamos nos envergonhar diante da palavra e vermos quantas vezes temos deixado a palavra em segundo lugar. Quantas vezes deixamos Deus em segundo lugar para atender a necessidade disto, para atender aquilo, para sermos bonzinhos, para não sermos chatos, para não sermos absolutos e passados de moda. Quantas vezes deixamos Deus em segundo plano para atender nossas próprias necessidades, nossos próprios desejos e das outras pessoas que estão conosco. E lembrando, está dizendo aqui, Deus tem que estar em primeiro lugar. Amém. A arca na frente, a palavra na frente. Vê? Parágrafo 21. Deus deve ter o primeiro lugar em seu coração, o primeiro lugar em sua vida, o primeiro lugar em tudo que você faz ou o que você é. Deus deve ser o primeiro. Ele não quer o segundo lugar. Se ele não quer o segundo lugar, porque ele é o primeiro e o último, ele é tudo. Amém. Ele não quer segundo plano, ele não quer segundo lugar. Vê? O irmão Brando está dizendo, ele não quer o segundo lugar. Ele não merece o segundo lugar. Ele merece o melhor e o primeiro e tudo que temos. Amém. Ele merece isto. Bendito seja o seu santo nome. Vê? Então, meus amigos, se fôssemos entrar em detalhe então, sobre estas coisas, nós teríamos que dar nossa mão à palmatória, no linguajar antigo, e dizer, Senhor, pode bater porque eu tenho falhado quanto a estas coisas. E poderíamos enumerar centenas delas. E dizermos, realmente nisto, Deus está em segundo lugar na minha vida. Realmente nisto, eu tenho colocado na frente. Estas coisas eu tenho deixado acontecer. Isso quer dizer que Deus não tomou ainda, ou você não deu o primeiro lugar para Ele. Vê? Agora, eu disse que falaríamos um pouco sobre a coluna de fogo hoje. Não foi isso? Pois bem, a coluna de fogo hoje. Se você sabe que a coluna de fogo é a unção, é o que te mostra a presença de Deus, é uma confirmação de que Ele está presente, de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o mesmo que tratou com Moisés, o mesmo que tratou dos dias de Paulo, é o mesmo que se manifestou nesses últimos dias, é o mesmo que prometeu estar com a igreja. Então observe bem estas coisas. Se você fogo tem vindo para nos dirigir, para guiar nossas vidas, temos colocado este guia em primeiro lugar? Como estamos agindo? Pois bem, é muito fácil dizer sobre a caminhada de Israel até a terra prometida, foram guiados pela coluna de fogo. E é muito fácil saber que desde que esta mensagem entrou em cena, e quando foi dito, esta mensagem precursará a minha segunda vinda, e esta voz saiu do pilar de fogo, então a preparação para esta segunda vinda, e esta preparação vem através do aparecer de Cristo. E durante todo o tempo do aparecer de Cristo houve a manifestação do pilar de fogo. E durante esse tempo de manifestação do pilar de fogo veio para nós um aviso dizendo, diga ao povo que os seus pensamentos falam diante de Deus mais alto do que suas palavras. Então, meus amigos,
é bom prestarmos atenção a estas coisas. É bom entendermos isso de uma forma total e completa e sabermos como a coluna de fogo está trabalhando hoje, para que você saiba o que ela é e o que ela está realizando. Então vamos pegar aqui alguma coisa que o irmão Brana falou sobre a coluna de fogo, falando do tempo de Israel, para sabermos o que está acontecendo hoje. E vamos começar com a mensagem, somente uma vez mais, Senhor. No parágrafo 53 desta mensagem, o profeta do Senhor disse: e assim é como é o homem. Como disse aqui faz algum tempo, o homem sempre está pensando no passado, no que Deus fez, e olhando para diante quanto ao que Deus fará. Então aqui nós temos três coisas. Ele diz: eu já tinha falado isso antes. O homem sempre está pensando no passado. Então aqui estamos tratando sobre a trajetória do povo de Israel. E a trajetória do povo de Israel, digamos que eles estivessem parados no acampamento à margem do Jordão. E eles começaram a pensar no passado. E ali eles viram, eles poderiam testificar, ter belos sermões e grandes avivamentos, falando do que Deus fez, do livramento do Egito, da travessia do Mar Vermelho, de quando eles estavam com fome, crianças ali famintas, e Deus enviou carne para eles. De quando foram picados pelas serpentes, quando alguém murmurou contra Deus, e as serpentes vieram do deserto e começaram a picar neles, e eles começaram a morrer com o veneno daquelas serpentes. Então, como foi que Deus fez o livramento com a serpente de bronze na arte, e era só olhar para aquela serpente de bronze, e eles eram curados, e eles podiam pensar em todas estas coisas. E o que acontece quando isto estava, vamos dizer assim, rolando em seus pensamentos? Eles estavam apenas apegados no passado e bem estabelecido nas coisas que Deus tinha feito. E quando isto acontece em nossos dias, nós vemos nossos amados irmãos e pregadores também apenas lembrando dos feitos passados, do que Deus fez, de como Deus realizou, do que Deus disse, do que Deus falou através de mensageiro, de como Deus curou enfermo, de como Deus levantou pessoas, levantou abatidos, de como a mensagem veio para o nosso país, de como eles aprenderam, de como livraram pessoas do sistema denominacional, quer dizer, tirando-as do Egito. Então eles podem lembrar de todas estas coisas. E o profeta diz mais: e olhando para diante, para o quanto Deus fará. Então nós pensemos agora nesse povo no acampamento, olhando para um futuro próximo. E eles podiam dizer: está para encerrar nossa jornada, estamos para entrar na terra da promessa, ela está bem do outro lado, e lá a terra mana leite e mel, e lá nós não vamos ter mais tanto sofrimento, acabou a peregrinação. E eles cantavam e se regozijavam no acampamento. Então, quando você vê isso acontecendo em nossos dias, você encontra nossos amados irmãos e pregadores pensando no futuro, desejando saber os acontecimentos futuros, de como será quando, na hora do rapto, quantos dias vamos ficar aqui na terra, se 30 dias, se 40 dias, se vamos conhecer um ao outro, se vamos sentir falta dos nossos irmãos, se vamos estar junto com o irmão Brana ou não, se é ele quem vai nos ressuscitar ou não, se a reunião será aqui na terra ou nos ares, se vamos, e todas estas coisas. E outros dizem: teremos campanhas de cura ainda, será no momento da ressurreição que haverá então algo para nos devolver nossos corpos, nossos olhos ou todas essas coisas. Eles estão preocupados com o futuro. E ainda vão mais na frente e pensam no milênio, e uns discutem quem será o governador do milênio e quem vai estar sentado no trono, e aí entortam toda a Bíblia e toda a mensagem, porque estão sonhando, fantasiando o futuro de como será, de como vai ser, esquecendo-se assim que o William Branham disse que quando Deus cumpre sua palavra, quando Deus revela a sua palavra, ele interpreta a sua palavra trazendo-a ao cumprimento. E se são coisas no futuro, então não temos que estar preocupados a compreendermos, a menos que estejamos prontos para aquilo que está acontecendo no momento. Então nós encontramos todas essas coisas. Aí William Branham continua dizendo agora: mas ignorando o que Deus está fazendo. Vem aqui as três coisas: pensando no passado, sonhando com o futuro, mas eles não sabem
o que Deus está fazendo agora. Não estão preocupados com o trabalho do pilar de fogo. Não estão preocupados de como a coluna de fogo está nos guiando agora, neste tempo. Eles podem olhar para 40 anos atrás, podem sonhar com o milênio, com a eternidade, mas não estão se preparando através do guia, através da liderança do pilar de fogo, hoje, por não saber como o pilar de fogo está trabalhando. Então agora eu posso continuar a leitura da mensagem. O homem sempre está pensando no passado, no que Deus fez, e olhando para adiante quanto ao que Deus fará, mas ignorando o que Deus está fazendo. Vê você? Olhe você o que Ele está fazendo agora. Sabemos o que Ele tem feito, e Ele nos está movendo, procurando despertar-nos outra vez. Meus irmãos, se estas palavras proféticas não falam deste tempo, eu não sei de que tempo está falando. Então ele aqui está dizendo que Ele, Deus, nos está movendo. Quando se move algo, o que acontece com este algo que é movido? Ele, vamos dizer assim, este algo se desloca de um lado para o outro. Você move um objeto, isso quer dizer, você move de um lado para o outro. E foi isto que Deus fez durante a caminhada do deserto. O grande ímã por cima se movia, e com aquilo todo Israel era movido também, seguindo aquela direção. E lembrando, está dizendo que tem pessoas que estão fantasiando o passado, aliás, lembrando-se apenas do passado, fantasiando o futuro, mas não estão percebendo o mover do pilar de fogo no momento presente. E ele diz, Ele nos está movendo, procurando despertar-nos outra vez, procurando trazer-nos de novo ao caminho de sua palavra. Entenda o que ele está dizendo. Se é nos guiando de novo, nos despertando de novo, porque uma vez essas pessoas já foram despertados. E eles saíram do Egito, saíram da denominação e começaram a se mover, mas ficaram apegados ao passado e sonhando com o presente num estado de torpor, entorpecido. Como pessoas que ficam entorpecidas com alguma droga mental, qualquer coisa, e perde a noção do tempo. Então, o pilar de fogo está procurando despertar-nos outra vez, disse William Branham. E quando o pilar de fogo está tentando nos despertar outra vez, não é para uma nova revelação, não é para uma nova descoberta. William Branham diz aqui para o que é: procurando trazer-nos de novo ao caminho. Então, quando você encontra essas mensagens e estas pregações e estes sermões, procurando posicionar as pessoas outra vez na doutrina de Cristo, levando os irmãos outra vez a ver as Escrituras, o que foi pregado pelos apóstolos e os profetas, e vemos a doutrina apostólica a respeito de Deus mesmo, a respeito do Filho de Deus, a respeito do tempo da manifestação dos últimos dias, e parece que é uma nova descoberta e as pessoas ficam com medo de presenciar estas coisas, de seguir estas coisas, porque para eles é uma nova ideia e é uma nova coisa para eles, porque eles não estão vendo o mover da coluna de fogo no tempo presente. E o pilar de fogo, e as pessoas querem ver o sinal e querem ver a bola de fogo, por não saber como o pilar de fogo está movendo hoje. E é neste culto que eu preciso chegar a este conhecimento junto com vocês de como o pilar de fogo está guiando a igreja hoje. Procurando trazer-nos de novo ao caminho de sua palavra, e provando sua palavra por sua palavra vindicada. E nós simplesmente nos assentamos, dormimos, regressamos para casa e dizemos: que foi que ele disse? Não gosto de ouvi-los quando demoram muito. O que é que foi ensinado? Não está batendo coisa com coisa, não estou entendendo nada. Isso é o que William Branham está dizendo aqui, olha. Veja isto. Ele nos movendo, procurando nos despertar outra vez, para voltarmos ao caminho da palavra, porque se desviaram do caminho da palavra. Por que se desviaram? Porque pararam, se estabeleceram no acampamento. Eles bateram as estacas tão forte, que na hora que o pilar de fogo saiu, disseram: está difícil demais de arrancar, está difícil demais de tirar esses esteios daqui, vamos ficar por aqui mesmo. E até desmontar isso, ela já foi longe, deixa eles ir, vamos ficar por aqui mesmo. Vê?
E modificar tudo agora? Dizer para as pessoas que eu preguei errado durante todo esse tempo? Tanto tempo mostrei que Jesus é o próprio Pai, e agora dizer não, estava errado? Vai ser complicado. Vai ser complicado. Tão forte que eles bateram suas estacas quando acamparam. Agora não conseguem acompanhar o pilar de fogo. Não conseguem acompanhar a coluna de fogo. Pois bem, e o resultado, o que acontece? Já não sente mais o fogo, vamos dizer assim, aquele gostar de ouvir a mensagem, de ouvir a pregação. Recebe o sermão, sabe? Não sente nenhum desejo de examinar o que está ali, nenhum desejo de ler. São muitas palavras. Recebe a pregação em casa e ouve um pouquinho, mas sempre chega alguém para conversar, e não se preocupe em ouvir o resto, ouvir de novo. Já ouvi. É como se fosse uma obrigação, como se fosse bater o ponto, bater o cartão no serviço. Tem trabalhadores que é assim, chega no horário, chega até mais cedo. Chega 2 horas mais cedo, não sei como é que é. E lá dentro bate o cartão lá de ponto adiantado, porque ele sabe que aquilo é conferido, não é? Pelo departamento pessoal, não sei como é que chamam. E tá vendo? Fulano é pontual, olha aqui. Fulano é pontual, chega antes, sai depois, inclusive, do horário. Fulano é pontual. Mas observe durante a trajetória do dia se ele produziu. Veja se cumpriu com as obrigações, com o compromisso. Veja se realmente trabalhou. Então tem pessoas que têm a igreja, que têm a mensagem apenas como uma firma, como uma loja, como um lugar onde vai para bater ponto, para mostrar a presença e dizer eu pertenço, eu sou da mensagem. Mas, no entanto, não produz nada. Não produz nada, fruto de fé, digno de arrependimento, frutos de justiça, não estão sendo produzidos, e uma árvore que não produzir será cortada e lançada fora. É o que está nas Escrituras. E nós simplesmente nos assentamos, dormimos, regressamos para casa e dizemos, o que foi que ele disse? Não gosto de ouvi-los quando demoram muito. Pois bem, eu quero que vocês notem algo, porque estamos tratando da coluna de fogo hoje. É um tempo presente, é um tempo que se apresenta. Israel teve este tempo presente, onde eles tinham que fazer algo. E não foi à toa que lá para as 3 horas da manhã, os oficiais passaram pelo acampamento, despertando todo mundo de seu sono, dogmático e religioso, mesmo dentro da mensagem, dizendo, olha, os sacerdotes vão segurar a arca e vão seguir na frente. Quando vocês virem isso acontecer, não fiquem no acampamento, é melhor seguir. Vê? Observe algo. Apesar de que Josué, Deus deu a ele a comissão, e eu queria ler algo sobre isso. Deixa-me ver se está aqui. Aquela carta que o amado irmão mandou para mim, onde ele mostra uma outra parte desse estudo sobre o livro de Josué, onde ele mostra que, na realidade, William Branham seria Josué. E neste estudo do livro de Josué, eu estou afirmando, dizendo para as pessoas que nosso Josué é o Espírito Santo. Não importa se ele usou William Branham, não importa se ele usa quem quer que seja, não importa se ele usa o quíntuplo de Efésio, mas o Josué é o Espírito Santo. O Elias é o Espírito Santo. O mensageiro é o Espírito Santo. Essa mensagem está aqui, traz essa mensagem aí rapidamente aqui, antes que eu esqueça. Quando William Branham pregou o sermão Jeová Jireh, Jeová Jireh, primeira parte, em 2 de abril de 1964, ele disse, no parágrafo 153, pela tradução que nós temos aqui, mas o Espírito Santo é o mensageiro para a igreja eleita. Amém. Esse é o mensageiro. O mensageiro é Deus mesmo. Deus mesmo. Não importa se ele usa um homem, não importa se ele usa um profeta, um pastor, um evangelista, ou seja o que for. É ele que começou, é ele que termina. Não põe a preeminência no homem. Deus não aceita, Deus não divide sua glória. Deus não divide sua glória. Pois bem, então aqui é falado sobre a comissão, mas eu não encontro agora o parágrafo onde é dito. Aqui está. Um relato parcial da visão da reunião em Durban, África do Sul. O irmão Branham mesmo contando. Então ele me voltou deste modo, e um anjo descendo com uma luz, acendendo-a. Eu só olhei um mar de pessoas, e eles eram índios envoltos em trajes de índios, e vi ao anjo aproximar-se perto e perguntei, quem são estas pessoas? E o outro anjo que estava de pé junto a mim,
O que vocês veem ali atrás no retrato, bom, ele se aproximou. Ele disse, há 300 mil dessas pessoas nessa reunião. Agora você anote isso em sua Bíblia e observe qual é a notícia. Quando eu regresse, haverá 300 mil pessoas atendendo a reunião ali uma vez mais. Eu espero 100 mil convertidos nessa reunião. Será a única coisa que parará a marca do comunismo. Agora, quando 40% da Índia se tem tornado comunista. E ao fim dessa visão, eu olhei minha Bíblia vindo para mim, se voltou a Josué 1. E isso constantemente tem estado diante de mim. Oh, eu não posso afastar-me dele. E esta noite eu quero lê-lo porque é levando aos filhos de Israel ao outro lado, Josué, o grande líder. Vê? Então, as pessoas confundem muito uma coisa com a outra e este é um problema muito sério. Então, o que eu quero vos dizer, apesar de que Josué tinha a comissão para pôr o povo na terra prometida, entretanto, ele colocou a palavra na dianteira. Ele colocou a palavra no posto dianteiro, junto com o ministério. Eles iam preparar o terreno, eles iam possuir, eles iam atravessar o Jordão, e ele tinha a comissão de fazer aquilo. Mas o que acontece? O homem que recebeu a comissão tinha a palavra para guiá-lo, para ele seguir. Estão entendendo? Então, no deserto, o povo teve a um profeta com a coluna de fogo. Lembre-se disso. No deserto, o povo tinha um profeta e o pilar de fogo por cima. E isto era algo visível. De dia, uma nuvem. À noite, uma bola de fogo. Isto era algo visível para a congregação. Eles tinham um profeta, um homem, que falava diretamente com Deus. E por cima, eles tinham a coluna de fogo. Isto foi o que lhes conduziu através de toda a jornada. Mas agora, no ponto que chegamos no estudo sobre o livro de Josué e no estudo sobre o que acontece no nosso Efésios, o que acontece? Agora estamos prontos para cruzar ao Jordão. Agora Moisés já tinha se ido, o profeta tinha saído de cena, e agora eles não tinham mais que olhar uma nuvem por cima ou algo assim. Houve uma mudança. Eles estavam prontos para cruzar o Jordão. E a coluna de fogo chega a ser a mesma palavra logos. Nesta nova etapa da jornada, houve uma mudança. E se não observarmos esta mudança na trajetória de Israel, não saberemos desta mesma mudança agora na etapa da noiva nos últimos dias. Na mensagem, uma vez mais, no parágrafo 118, na mensagem em inglês, está dizendo assim: mas recordem, os filhos de Deus nunca cravaram suas estacas das tendas tão firmes como para ficar permanente e não poder sair. Entendem agora o que eu vos falei há pouco tempo? Quando alguns deles têm batido suas estacas e armaram o acampamento e agora estão sentindo uma grande dificuldade porque eles firmaram essa estaca como se não fosse se mover mais. E nós cremos assim, os pontos doutrinários é este. E observe os folhetos de evangelização, observe nos websites na internet, quando tem a parte dos sites da mensagem, tem ali a parte pontos doutrinários. Quando você clica ali, é a única e a mesma coisa, um pensamento unicista inserido. E o ponto doutrinário é apenas aquilo: unicidade, batismo em nome de Jesus e que Deus enviou um profeta. Vê? É isto, ponto doutrinário. E essas estacas estão batidas tão firmemente que eles não têm condições mais de arrancar aquilo, desmontar o acampamento e seguir adiante. E William Branham está dizendo na mensagem uma vez mais: recordem, os filhos de Deus nunca cravaram suas estacas tão firmes como para ficar permanente e não poder sair. E quando a coluna de fogo se moveu, eles se moveram com ela. Amém? Vê? Eles se moveram com a coluna de fogo. Aleluia. Ainda na mensagem, Israel e a igreja.
Na mensagem em inglês será a página 141. Quando traduzirem para o português, não sei que parágrafo vai estar. Israel e a igreja, página 141. E agora, quando menos se tem pensado, quer dizer, imagine, e agora? É de repente. Menos se espera, nem estava pensando nisso. A coluna de fogo tem começado a se mover outra vez. E eu quero aqui fazer uma pequena ressalva, viu? Isto foi o tempo do profeta. Porque estamos tratando aqui de várias coisas ao mesmo tempo. Estamos falando do tempo de Josué. Estamos falando da etapa de Moisés. E estamos falando da etapa de Josué. Nós estamos falando da etapa quando Deus trabalhou através de um homem, William Branham. E estamos falando da etapa quando Deus trabalhou no meio de um povo que recebeu a mensagem de William Branham. E as pessoas querem pegar tudo e misturar tudo. Por não saber dividir a palavra. Por não saber a separação que Deus tem colocado no cumprimento destas etapas ministeriais. Dele mesmo, quando ele está trabalhando com o seu povo. Então estamos falando agora do tempo do profeta. E eu quero que vocês prestem bem atenção nisso. Quando menos se tem pensado, a coluna de fogo tem começado a se mover outra vez. Mas o Pentecostes está tão organizado que não se pode mover. Ele está falando de Pentecostes. Isto é o quê? Outra vez voltamos para a era pentecostal, que é Laodiceia. Ele já disse antes que os luteranos ficaram parados, porque eles bateram as estacas muito forte. Não conseguiram acompanhar a coluna de fogo que estava dirigindo através de John Wesley, guiando o povo através da mensagem de Wesley. Os wesleyanos bateram suas estacas tão forte, que quando Deus então levantou o movimento pentecostal, eles ficaram para trás e não conseguiram derrubar seu acampamento e seguir adiante. Então o povo do movimento pentecostal que receberam a mensagem, eles bateram suas estacas tão forte também, que viraram agora uma organização, uma denominação. Se organizaram. E não conseguiram acompanhar mais nada. E o profeta disse, gente, nós estamos em uma outra era. Eu estou aqui para fazer a junção entre o corpo e a pedra de coroa, para mostrar essa separação que há, esta divisão. Assim como João Batista veio unir o Velho e o Novo Testamento e ser ali o encaixe, vamos dizer assim, o cimento, para que a cabeça, Cristo, unisse ali. Do mesmo jeito eu estou trazendo essa mensagem para fazer isto, para vos unir a parte de baixo com a parte de cima, uma outra era, a era da noiva, isto depois de Laodiceia. E o povo observou isto, e não entenderam nada, e estão voltando aí para um sistema, vamos dizer assim, um sistema pentecostal chamado mensagem. Vê? E não perceberam nada. Mas o Pentecostes está tão organizado que não se pode mover. Está tão organizado, tão cristalizado, a tal ponto que não se pode mover. Isto é correto. Essa é a verdade. Mas a coluna de fogo está se movendo, irmão. E tem pessoas que estão se movendo com ela. Aleluia! Vamos em caminho à terra prometida. Sim, Senhor. Ele diz, tem pessoas que estão se movendo com ela. E esses que se movem com a coluna de fogo, esses receberão toda a palavra, receberão a completa revelação de Cristo, esses serão cheios da palavra, serão cheios do Espírito, esses terão azeite em suas lamparinas. Eu li Israel e a Igreja, para página 141. Pois bem, na mensagem um guia, a tradução feita pela palavra original aqui no Brasil, é o parágrafo 49. Porque quando for traduzida pela gravação da voz de Deus, possa ser um parágrafo diferente. Então eu já estou mostrando em qual tradução estou lendo, para ser mais fácil os pesquisadores que ouvirem depois. Parágrafo 49. Quando Israel saiu do Egito para a terra prometida, em Êxodo 13, versículo 21, Deus sabia que eles nunca tinham viajado daquela forma antes. Era somente 40 milhas. Era uma trajetória curta. E é tão curto, irmãos, que é uma compreensão que pode vir para você de um dia para outro. É uma caminhada. Possa ser que você possa ostentar 30 anos de mensagem. Você pode ostentar 20 anos, 15, 40, não sei. Não tenho culpa se você caminhou todo esse tempo e ainda não compreendeu o que deveria compreender. Paulo disse, pelo tempo já deveriam ser mestre. William Branham disse a mesma coisa. Sabe?
Agora, Deus sabe que era uma trajetória que nunca tínhamos feito. Era uma novidade muito tremenda. Onde estávamos? No catolicismo, no espiritismo, no batismo, no assembleísmo, tudo ismo, né? Tudo isso. Não importa onde você estava. O que é que acontece? Daí a pouco você é chamado para uma mensagem. E esta mensagem diz: saia dela, povo meu, sai do sistema organizado, sai da denominação, porque tudo vão perecer. A prostituta e suas filhas serão apedrejadas. E você vai ter que sair daí para não receber suas pragas, para não incorrer, não ser participante de suas pragas, de suas iniquidades. Então é uma trajetória, você diz: meu Deus, e agora? Você fica só. É deserto para enfrentar, é um deserto de experiência. E é um deserto curto. Era uma trajetória de apenas, digamos, 40 milhas, como diz o irmão Brana. Mas, meu Deus, mas por que passar 40 anos caminhando? Não é? Por que temos passado todo esse tempo e agora que estamos começando a entender a mensagem? Não foi o que o William Branham disse? Agora que estamos começando a entender a mensagem. Por que tudo isto? Vamos ler. O irmão Branham explica aqui, na mensagem, um guia. Era somente 40 milhas, mas mesmo assim, eles precisavam de algo para ir com eles. Eles perderiam seu caminho. Então ele, Deus, lhes enviou um guia. Êxodo 13:21. Algo assim: envio o meu anjo diante de ti. As pessoas pensam que este anjo enviado diante do povo para guiá-los é o profeta. Eles não sabem e se esquecem que o profeta estava sendo guiado também. Vê? Envio o meu anjo diante de ti, a coluna de fogo. Amém? Para te guiar no caminho. Para lhes guiar nesta terra prometida. E os filhos de Israel seguiram aquele guia. Quem? Moisés? Quem? Josué em si? Não sei. Israel seguiram aquele guia, a coluna de fogo. À noite, uma nuvem durante o dia. Quando ela parava, eles paravam. Quando ela movia, eles moviam. E quando ele os aproximou da terra, oh glória, olha a terra bem ali. E eles não estavam preparados para atravessar. Chegaram bem próximo. E começaram a descobrir que a partir de 63 tinha vindo a revelação dos selos. Todos os mistérios tinham sido revelados. Os selos foram revelados, e isto e aquilo. Então endoideceram, endoidaram atrás das revelações. E estavam bem próximos. Deus os levou a esta compreensão. Que o livro selado com 7 selos tinha sido desatado, aberto, e tinha sido entregue a revelação para o 7º anjo, e ele agora estava dando aquilo para a igreja. E aprenderam que a revelação dos selos é o que nos diferencia da denominação. E todas estas coisas. Então eles estavam muito próximos da terra prometida. Porque os selos trata de quê? Trata da mente do próprio Deus vindo para a igreja. Do que trata o 7º selo? O 7º selo trata de Deus mesmo. O grande 7º selo trata-se do próprio Deus aqui na terra fazendo esse trabalho. Por isso que ele adentra até a eternidade. A parte das escrituras que está para se cumprir, que adentra para a eternidade, o próprio Deus tem vindo aqui nos assegurar disto, que ele começou, ele termina, não se preocupe com isso. Não tem por que se preocupar com essas coisas. Então quando eles chegaram bem próximo, e quando ele, Deus, os aproximou da terra, e eles não estavam preparados para atravessar, ele os levou de volta ao deserto outra vez. Vamos dar mais volta, vamos dar mais volta. Mas não já era para ter chegado? Não já era para ter acontecido rápido? Quando é isto? Quando é que estamos prontos? E tal, o que é que está faltando? Chegaram muito próximo, mas não estavam preparados para compreender o significado dessas coisas. William Branham disse que é tão simples que passariam por alto. E Deus se escondeu e se revelou em simplicidade. E estava esperando algo tão grande. Se espera o rapto como um grande acontecimento, um estrondo, sem saber que o rapto é uma revelação. E quando se tem esta revelação, que está no rapto, e só serão arrematados quem tiver a verdadeira e genuína revelação do que é o arrebatamento. Bem, eles não estavam preparados para atravessar.
ele os levou de volta ao deserto outra vez. Ele não foi com eles. É isto que é a igreja hoje. Sem dúvida que a longanimidade de Deus hoje, como foi nos dias de Noé, o que é que ele está dizendo? O que está acontecendo hoje, Deus está sendo longânimo conosco, como ele foi longânimo nos dias de Noé, e esperou todo aquele tempo, 120 anos, e ainda dentro da arca esperou mais 7 dias. A igreja teria ido se ela estivesse correta e colocada em ordem. Que coisa! A igreja teria ido se ela estivesse correta e colocada em ordem. Como colocar em ordem cada um tendo um pensamento? Como colocar em ordem cada um pregando diferente? Como colocar em ordem cada ministério contra um ao outro? Quando o ministério de Cristo no tempo do fim, diriam todos a mesma coisa, teriam todos o mesmo sentimento, porque a mente de Cristo estará neles. Todos estarão dizendo a mesma coisa, e essa mesma coisa é o que está na palavra. E a restauração trazida pelo mensageiro foi esta, nos levar de volta à doutrina apostólica. Então a igreja que será arrebatada nos últimos dias, a parte da noiva que será arrebatada nos últimos dias, terá o mesmo entendimento, ou a mesma doutrina, a mesma revelação que os apóstolos tiveram. Vê? Porém, ele tem que nos guiar por aí em todas as partes. Um guia, parágrafo 56. Deus lhes disse que ele lhes enviaria um guia. Ele os guiaria no caminho. Desde que eles seguissem aquela coluna de fogo, eles estariam bem. Ele os dirigiu até o portão da terra prometida. Então observe isto rapidamente. Deixe-me ver quanto tempo eu tenho. Eu preciso, no mínimo, 10 minutos, mas não daria para concluir. E não poderia deixar isso para outro culto. Mas vamos ver aqui, que Deus nos ajude. Observe isto. Se eles seguissem aquela coluna de fogo, eles estariam bem. Ele os dirigiu até o portão da terra prometida. E então ali era até onde iria. Então tem um tempo, tem um local até onde a coluna de fogo se torna visível e se mostra. E a voz sai dela para falar ao povo através do profeta. O Lembrando está dizendo que ele dirigiu o povo até o portão da terra prometida. E se ele disse que Israel saindo do Egito é um tipo da noiva saindo da denominação, então se Israel chegou a esse ponto de ser guiado pelo pilar de fogo até o portão da terra prometida, então saiba disso que nesses últimos dias tem acontecido a mesma coisa. A mesma coisa. O pilar de fogo os levou até o portão. E ainda disse, meu ministério é declarar que ele está aqui. O que é a terra prometida para você? O Espírito Santo. Vê? A igreja foi levada até ver isto, a presença, o aparecer de Cristo. Vamos continuar aqui. Quem ouviu um culto desse talvez não entenda quase nada. Mas vocês que têm acompanhado todas estas séries de mensagens sabem do que estamos tratando. Então vocês que ouvirem este culto, por favor, procure os outros que temos pregado, esses outros temas com relação a estas coisas, para ajudar no vosso crescimento espiritual. Observe isto. Então ele os dirigiu até o portão da terra prometida, e então ali era até onde iria. Então Josué, aquele grande guerreiro, recorde do dia em que ele lhes disse, santificai-vos no terceiro dia, Deus abrirá o Jordão aqui embaixo e nós vamos atravessá-lo. Agora, observe o que ele disse, eu gosto disso. Na escritura ele disse, fique perto atrás da arca, pois não passaram por este caminho antes. Vê? Irmão diz, eu gosto disso, do que Josué falou. Fiquem próximo da arca, porque vocês vão passar pelo caminho que nunca passaram antes. Vê? Pois bem, na mensagem a presença de Deus não reconhecida, talvez você diga assim, eu gostaria que explicasse melhor essa parte. Como eu gostaria que ficasse mais explicado? É impossível, viu? É impossível. É impossível. A mensagem, a presença de Deus não reconhecida, no parágrafo 52 em inglês, só olhando na português como é que está. Olhe o dia em que estamos vivendo. Quer saber até onde a coluna de fogo deixou eles?
e disse daqui por diante é uma nova etapa. Vê? Então observe isto. Olha o dia em que estamos vivendo. O que tem sido prometido para este dia. Você diz, bem, mas o irmão Brani está falando isso em que ano? Ele está falando de que tempo? É quando ele estava pregando? Então este é o problema do povo. Eles pegam tudo e colocam para o período do tempo de 33 a 65. E não sabem o que aconteceu de 65 para cá. E por isso estão perdendo a introdução do milênio. Porque não sabe o que é isto. Não sabe quem faria essa introdução, como aconteceria esta introdução. Olha o dia em que estamos vivendo, o que tem sido prometido para este dia. Onde estamos? Observe isto. Quanto tempo da partida do profeta? Agora pegue seus sermões e veja isto agora. Onde estamos? Temos avançado, ele diz. A coluna de fogo se moveu. E os filhos de Israel se moveram com a coluna de fogo ou se voltaram ao Egito. Duas coisas. Ou segue a coluna de fogo ou volta para o Egito. Certo? Morreram porque voltaram para o Egito. Morreram porque voltaram para o Egito. Vocês sabem disso. Eles não conseguiram desprender daqui. Vê? É duas coisas. Ou vai ou volta. Vê? Ou vai ou fica. Eles se moveram, os filhos de Israel se moveram com a coluna de fogo ou se voltaram ao Egito. Aí ele diz assim, nós temos que nos mover com a palavra. Então aí está a resposta para a pergunta. Onde estamos? Em que tempo, que dia estamos vivendo? Então, meus amigos, a palavra de Deus trouxe as pessoas até uma parte ali nos dias do profeta. E de lá para cá, Deus não avançou com sua palavra. Deus, mesmo que a palavra não mostrou mais um pouco de sua glória de lá para cá. Ele não disse, quando vocês ouvirem as fitas, quando vocês lerem esses sermões, vocês serão revelados. Amém. Então tinha algo por trás que as pessoas não estavam entendendo naquele tempo. Vê? E ele disse, nós temos que nos mover com a palavra. Então é o meu conselho. Não sei por quanto tempo eu estarei gritando para as pessoas. Vê? Muitos podem dizer que eu não tenho que estar fazendo isso, que eu não mereço isso, que eu não sou digno disso e tudo demais. Mas enquanto Deus estiver fazendo isto, então atendam o meu conselho, sigam a palavra, se movam com a palavra e esqueçam-se de tudo demais, que tudo fique em segundo plano. Não importa o quanto que já pregaram, não importa o quanto que já ensinaram, não importa quantas doutrinas já estabeleceram, dizendo que a mensagem, a palavra tem se movido e estas coisas têm que ficarem de lado, segundo plano. Não tenha dó de voltar atrás, não tenha vergonha de dizer eu estava errado, eu não sabia direito, eu não compreendia direito, porque a questão é esta, não entende, mas quando vê outros sermões que clarificam aquilo, eles não voltam atrás, não consertam nada e segue assim, achando que o povo é idiota, que o povo não vai descobrir isso lá na frente. O povo pode ser, mas os eleitos e predestinados, que é 1 ou 2, 3 ou 4, não sabemos, eles abrirão seus ouvidos na hora da meia-noite e ouvirão sermões do Senhor nesta terra. É a profecia para o Brasil, estou citando ela. Mensagem, o evangelismo do tempo do fim, página 83 em inglês. Mas a mensagem segue adiante. O Brando está dizendo para mim isto. A mensagem segue adiante, porque ela não parou em 65. Ela não parou em 63, ela não parou em 65. A mensagem segue adiante. Israel vinha seguindo a coluna de fogo. Onde se detinha a coluna, ali eles paravam. E quando continuava, então eles marchavam. E a coluna de fogo está avançando, sim. Amém. Mensagem evangelista do tempo do fim. Mas no sermão, somente uma vez mais, é 83 na mensagem em inglês. Ele diz, em tipo, os filhos de Israel tinham que seguir a coluna de fogo. E eles tinham que estar prontos todas as noites. Como eu gostaria de parar aqui e falar um pouquinho, mas o tempo está avançado e eu tenho que passar os outros 6 parágrafos que eu tenho. Eles tinham que estar prontos todas as noites.
Isso é o que Deus quer que o seu povo faça. Que se mova com o Espírito, que se mova com o tempo. Entenderam isto? Se mova com o Espírito, se movam com o tempo. Porque estamos em um tempo totalmente diferente de 33 a 65. Mova-se com o Espírito, mova-se com o tempo. Na mensagem Três Classes de Crente, na tradução feita pela palavra original, é o 107. Quando estes veem a palavra correndo perfeitamente, eles querem obter alguma classe de truque que eles também possam operar. Vê você? Porém, os crentes verdadeiros não duvidam nada. Eles creem no que está escrito na palavra e prosseguem adiante. Assim é. Fique sempre com o que está escrito. Se não está escrito, então aparte-se sem se importar com o que está sucedendo. O que é que está acontecendo? Eu estou vendo movimentos, sabe? Em tal lugar é movimentos, e é um movimento tão grande, eu vejo mover do Espírito. E esta moda pegou, o chamado mover do Espírito. Isto veio do sistema denominacional, do movimento pentecostal, e veio dos movimentos dos diante do trono, e disso e daquilo, do balançar as mãos, e do mover do Espírito, das pessoas emocionarem, e caírem, se regozijarem e tudo mais. Ele é o mover do Espírito. E se esquece que o Espírito se move através da palavra. Da palavra. As outras coisas são secundárias. Eu vi muito disto acontecendo. E os pastores retrocederam e ficaram quietos. Porque o que fazer? O Espírito está se movendo. Vê? A mesma coisa como aconteceu nos dias do irmão Branham, que uma mulher falou em língua, dizendo que era uma revelação sobre o rapto, e as pessoas se calaram e ficaram quietas, e oh meu Deus, ela está trazendo a revelação do rapto. Irmão Branham disse, isso está errado, cale-se. Irmão Branham, você mandou o Espírito Santo se calar. Disse, desde quando o Espírito Santo ultrapassa a sua própria palavra? Se ele está falando de púlpito, por que ia falar do meio das pessoas? Vê? Temos que ter cuidado com essas coisas. Mas o que é que os pregadores fazem? Eles se aquietam e o jovem segue adiante com seu barulho, com o seu grito, com o seu ritmo alucinante. Então eles veem algum conjunto musical, gospel, seja o que for, que traz um movimento, e aquilo abalou as igrejas nos seus encontros, nas suas marchas para Jesus e tudo mais. Então eles fazem aquilo, ensaiam bonitinho e traz para dentro da mensagem. E cantam do mesmo jeito, com a mesma unção, com os mesmos gritos, se esguelam do mesmo jeito. E traz a mesma emoção para as pessoas. E se esquecem do mover do Espírito através da palavra. O irmão Branham diz, não importa o que esteja sucedendo. E tem irmão que diz, eu vou para lá porque lá tem um movimento melhor. Eu vou para ali porque ali está todo mundo vivendo em comunidade. Eu vou para ali porque eu posso comer de graça. Não importa o que esteja sucedendo. Não importa o que esteja sucedendo. Fiquem com a palavra. Amém. Aparte-se. Fique sempre com o que está escrito. Aparte-se sem se importar com o que está sucedendo. Tem que estar escrito. Amém. Irmão Branham, e os trovões? Mensagem dos últimos dias. E os trovões não é uma grande revelação que vai vir? Diz, não. Não, senhores. Nada pode ser acrescentado ou tirado. Tem que já estar na palavra. Aquilo está já contido nos selos. Aí diz, mas eu não entendo, mas cadê o novo nome? Mas cadê isto? Cadê a tenda? Cadê isso? Cadê aquilo outro? Não questione estas coisas. Se ele disse que estava nos selos, e os selos estão revelados, então está nos selos e acabou. Mas o sétimo selo falta uma parte ainda. Esqueça-se a parte que falta. Mas a parte que foi revelada, se você falhar em ver, você está perdido. Você não saberá o que a coluna de fogo está fazendo. É disso que se trata o ministério do último tempo, do finalzinho, do fechamento da história. Tem que estar escrito. E quando eles veem essa palavra escrita, creem. Quando eles veem a Deus movendo-se por sua palavra e veem a hora e a mensagem e o tempo, então caminham com isto. Amém. Os que creem, o que é que eles veem? Deus movendo-se por sua palavra e veem. Você não fica agarrado em 1933, em 53, ou seja o que for, qual ano que seja. Não, senhores. Você sabe que a palavra se moveu, a coluna de fogo se moveu, o Espírito Santo se moveu através da linha do
tempo e está conosco hoje, movendo-se, seguindo adiante. E lembrando disse, esses que creem, veem Deus movendo-se por sua palavra e veem a hora e a mensagem e o tempo. Amém. Essas três coisas. Eles caminham com isto. Vamos colocar de pé para lermos os últimos parágrafos aqui em pé, porque parece que vocês já estão cansados. Mensagem Shalom, do 19 de janeiro de 64, parágrafo 170. Continuem só seguindo o ritmo da palavra. Tem um ritmo. Não para, não estaciona. As estacas têm que ser fincadas de um jeito que você possa tirá-la facilmente. Continue só seguindo o ritmo da palavra. Se arrependei-vos, é a primeira coisa. Em reconhecer, faça isto. Esse é o seu primeiro passo. Ponha seu primeiro passo onde a palavra diz, siga sem parar. E marchando em frente com ele. Não interrompa o ritmo. Se você é parte da sinfonia de Deus, não interrompa o ritmo da palavra. Não pergunte, ora, por quê? Por que isto aconteceu? Né? Por que eu não sabia? Por que meu pastor não pregou isso? Por que eu não vi isso antes na mensagem? Se era para entendermos assim, por que quando a mensagem veio para o Brasil não pregaram desta forma? Por que nos ensinaram assim? Tem aqueles que questionam isso e outros dizem, se aprendi assim, vou até o fim. Porque a estaca está muito fincada, encontraram uma brecha de pedra lá dentro e não sai mais. Acabou. Não interrompa o ritmo. Não pergunte, ora, por quê? Por que isto aconteceu? Um pastor me disse assim, por que o irmão lhe veio? Tantos outros que andou com o irmão Brana, por que o irmão disse que só ele poderia entender a mensagem por completo? Digo, eu não quero saber dos outros, não importa os outros. Eu não quero saber porque fulano caçou com o irmão Brana, era amigo de caçadas. Quem pescou era amigo de pescaria. Mas o que me interessa é a palavra. E teve um que se sentava com ele para falar sobre a palavra. Este era o doutor Liveio. Então eu tenho esse como mentor, como instrutor. Pronto. William Brand disse, se eu tivesse dúvida, pergunta, procurar saber desse homem. É o que eu estou fazendo, é o que eu tenho feito. Vê? Ora, por quê? Por que isso aconteceu? Outros dizem, eu tentei, irmão Brana. E quando me expulsaram, sabe o que eu fiz? Quase que eu morri de fome. Não pergunte por quê. Ele sabe o ritmo, como tem que mudar e que junções ele tem que fazer. Sim, Senhor, pois ela está escrita. Ele a sabe toda. Ele sabe o ritmo. Não pergunte por quê. Creia nela. Amém. Deus percorreu o tempo da história. Ele falando sobre o tempo de novo, viu? Deus percorreu o tempo da história com sua palavra prometida em cada era. E nunca falhou a interromper o ritmo. Pelo poder de Deus, quando ela vinha ao povo, eleito e vindicado. O ritmo da sua palavra nos dias de Noé, o ritmo de sua palavra nos dias de Noé, nos dias de Moisés, nos dias de Elias, nos dias de João, nos dias de Davi, nos dias de Jesus, continuando. Ele mantém o ritmo da palavra, continuando direto, nunca o interrompeu. Ele veio direto no decorrer da história. E a semente eleita que a viu e creu nela, caem direto nesse ritmo com ela. Amém? Entram na dança, literalmente falando, no ritmo da dança da palavra. Outros dizem, parágrafo 173, bem, mas a igreja diz, isto não tem nada a ver com ela. Você não nasceu para fazer isto, vê? Não é o que a igreja diz, o grupo tal diz, o companheirismo tal diz, o pastor fulano tal diz. Eu não quero saber o que o pastor fulano tal diz. Ele diz, você nasceu na palavra, pois você nasceu em Cristo. Cristo é a palavra, sim, Senhor, cada um em sua era. Você diz, bem, vou lhe contar, irmão Brana, não consigo olhar adiante. Então olhe para cima. Deus prometeu que se você olhasse para cima, o veria. Então, shalom, paz, a paz de Deus repousa em você. Porque Ele veio para nos trazer isso, nos trazer repouso, nos trazer o verdadeiro sábado. Bem, finalizando aqui a última citação, a união invisível da noiva de Cristo, do dia 25 de novembro de 1965. No inglês é a página 55.
A tradução pela palavra original é o parágrafo 323. Ele diz: não se vão, venham aqui e fiquem ao redor. Porque no final desse culto teve uma chamada de altar, algo assim. Ele diz: venham aqui e fiquem ao redor, algumas de vocês, pessoas que realmente creem que esta é a verdade, que estamos entrando a outra era. Vê? Estamos entrando a outra era. Então ele chamou à frente aquelas pessoas que estavam crendo que aquilo era verdade e que estavam entrando em outra era. Então ele disse: você tem que ver a hora, a mensagem e o tempo. Caso contrário, as pessoas fiquem em Laodiceia, brigando Laodiceia, reclamando contra os laodiceianos e com o mesmo espírito, dizendo: não preciso de nada, eu já tenho, já recebi, sendo que Deus continuou e eles ficaram para trás. Meu Deus, misericórdia, não é mesmo? Bem, vocês, pessoas que realmente creem que esta é a verdade, que estamos entrando a outra era, estamos entrando a era do rapto. Vocês sabem, a igreja não pode ir em sua condição e não pode melhorar, deve piorar. Quantos sabem disso, digam amém. Tem que piorar e não pode ir assim, vem? Tem que ser logo e está se movendo. Agora mesmo, amigos, continua. O que é que piora? A igreja piora, porque ela torna-se o quê? Palha, casca, vai apodrecer, fica em Laodiceia. Para a era do rapto, somente o grão passa, só o grão que é recolhido, vocês sabem disso. Vê? Então ele diz: tem que ser logo e está se movendo agora mesmo, amigos. Continua. O movimento para a noiva. Essa é a verdade. Isso é assim, diz o Senhor. Amém. O que é que continua? O movimento para a noiva. Ele continua. Deus continua se movendo. E você que nasceu dentro desta era, dentro deste tempo, já depois de Laodiceia, lembra-se disso. Então você tem que saber a hora, a mensagem e o tempo. Pregaremos sobre isso se o Senhor nos permitir algum dia. Movam-se agora, cristãos consagrados, que veem sinceramente, que veem